Você sabia que convivemos com pessoas falsas em praticamente todas as repartições de uma sociedade? Você sabia que você pode estar se relacionando com uma pessoa falsa? Você já questionou a credibilidade de uma pessoa? Por mais agradável e prestativa que ela seja, sempre algo te causa dúvida, te causa questionamentos. Se você já passou por isso, fique atento. Esse sentimento é comum quando estamos diante de uma pessoa com personalidade falsa. Mas o que é falso? O que é falsidade? Falsidade caminha na contramão da verdade, ou seja, a mentira e dolo o tempo todo. As pessoas falsas geralmente tentam vender uma imagem que elas não vivem. As pessoas falsas geralmente fingem ser boazinhas, simpáticas, gentis, fingem ser prestativas quando tem plateia para aplaudir. Podemos afirmar que a falsidade é uma espécie de traição, e essa traição está tão enraizada que na maioria das vezes a própria pessoa que vive a falsidade não se dá conta que tem essa doença. A pessoa falsa geralmente tem autoestima baixa, é insegura, é uma pessoa que nunca está satisfeita. Mas vamos lá, como identificar uma pessoa falsa? São bajuladoras, estão sempre dispostas a ajudar para ficar bem na foto, caem sempre em contradição, estão sempre envolvidas em fofocas, têm o péssimo hábito de inferiorizar as pessoas, costumam interromper em tudo, fingindo preocupação, não falam de maneira nenhuma de seus sentimentos, estão sempre preocupados com a vida alheia, com a vida do outro, vivem mostrando o lado negativo das pessoas, fingindo estar abrindo os seus olhos, se chateiam com correções. São várias características, mas através destas pequenas que citei acima, você consegue ter um controle e descobrir se existe, se convive com pessoas que têm esse caráter. Mas Anderson, uma pergunta: como lidar com essas pessoas? Como lidar com pessoas de caráter duvidoso? Geralmente essas pessoas estão infiltradas em praticamente toda a parte da sociedade, em qualquer lugar, em lugar que você de repente nem imagina que existe. Por exemplo, numa igreja, num templo religioso, de repente você confia demais em alguma pessoa lá dentro que está agindo com você com falsidade. Isso é natural. Citei um templo religioso porque ali geralmente se prega a disciplina, né? Mas para aquele indivíduo, aquela disciplina, ela entra no ouvido e sai no outro, infelizmente. Como nós temos várias pessoas com essa condição, nós precisamos saber lidar com elas. De repente, numa empresa, você tem um grupo de trabalho de 30 a 40 pessoas e de repente lá tem uma ou duas pessoas que têm essa característica. E você precisa saber lidar com essa pessoa para que você não seja prejudicado. E a primeira dica é: seja neutro. Não tente desmascarar essa pessoa ao descobrir que ela leva em si esse caráter falso. Afinal, ela é manipuladora e ela pode te prejudicar. Ou seja, deixe que a vida cuide disso. Jamais, em hipótese alguma, conte sobre assuntos pessoais. É bom ficar ligado que esse tipo de pessoa prega uma pegadinha em você. Mas que tipo de pegadinha? Ela costuma fingir que se abre com você, conta uma narrativa, conta uma história para você. Muitas das vezes são histórias fictícias para que você venha se abrir com ela. E para essas pessoas, o seu segredo é arma a favor dela. Tente agir sempre de forma política. Como assim política? Corresponda a apenas o necessário. Seja sempre afável e educado. Não maltrate essa pessoa. Os contatos com ela devem ser de pouca profundidade. Ou seja, não atraia o problema para perto de você.
Não se comprometa com essa pessoa. Não compre coisas em comum. Não empreste dinheiro. Enfim, seja liso feito quiabo. E por fim, incentive o autoconhecimento. Essas pessoas estão sempre focadas nas suas limitações. Nunca param para processar o seu verdadeiro potencial. São pessoas que fazem mal a si mesmas. Se você puder e tiver condições de incentivar o autoconhecimento, faça isso. Incentive ela a se amar. Incentive ela a buscar o amor em sua essência. Se alguma pessoa te fez mal, por gentileza, não guarde rancor. Afinal, elas não sabem o que fazem, mas nós sabemos que elas fazem mal a si mesmas.